Esse documentário conta a história de 5 guerreiras dispostas a lutar, a abrir mão da sua própria vida para cuidar e dar amor a uma outra vida. Essas 5 mulheres enfrentam lutas diárias, preconceitos, dificuldades e também uma sociedade despreparada para lidar com elas. E tudo isso em troca de quê? De um sorriso, de um abraço, de uma pequena evolução, que muitas vezes só elas percebem. Essas guerreiras são mulheres comuns e também atendem pelo nome de mãe. Mães guerreiras. Essa história não começa hoje. Ela começou aqui, há 4 anos atrás. Eu tenho 35 anos, eu tenho lúpus, diagnosticado aos 25 anos, com menopausa precoce, devido ao uso de quimioterapia, de que eu jamais iria engravidar. Fiquei deprimida com isso, porque meu sonho era ser mãe. Aí eles pediram exames. Quando eu fiz esses exames, eles falaram: olha, realmente não tem ovulação, você não ovula mais, e seu chão abre. Porque assim, eu queria muito naquele momento. Eu sabia que eu estava preparada, porque e assim, tinha certeza que eu queria com meu marido. Então assim, o chão abre. Mas aí você acostuma com a ideia e segue a vida, né? E eu segui durante 8 anos. Um susto, uma alegria e não tinha movimentos. Nascer, a gente tinha todo dia o medo de perder ela. Vi ela, eu não cheguei a ver ela, mas quando trouxeram, pelo menos já trouxeram e falaram: tá tudo bem. Chegando em casa, começou o nosso terror, porque assim, a Lorenza teve tudo, teve refluxo, deitava ela na cama, parecia que ela ia morrer. Até 8 meses ela não fazia cocô sozinha. Assim, tanto eu como ela se mantendo viva. Você imagina uma criança de 10, 12 dias com cólica de rim. Você comemora o Dia das Mães com uma criança doente. Eu só tinha 5 meses, o primeiro Dia das Mães. No segundo Dia das Mães a gente estava lutando a questão do autismo. Só o Dia das Mães eu nem me recordei. Aquela coisa assim, você passa batido. Todo dia você vê ela progredir, ela não falava. Algumas perguntas, pode ser que algumas perguntas que eu fiz aqui você já respondeu. Mas aí você responde de novo, porque eu tenho certeza que você vai responder de uma outra forma. Sempre. Tá bom? O que você leva da vida? Que a gente tem que viver hoje. Como eu disse pra você, eu vou fazer uma cirurgia. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, mas é hoje. Então assim, hoje é todo dia pra ela. E o melhor que eu puder fazer pra ela. Então assim, se amanhã eu não estiver aqui, eu quero que ela esteja a melhor lembrança de mim. É isso que eu quero. Então assim, e viver hoje. A gente não sabe o que vai ser amanhã. Eu quero ela perto de mim e uma palavra que define o seu sentimento por ela. Amor. Que eu não conhecia antes. Oi? Oi. Neve?
nome é Fátima Cristina. Meu nome é Renata Casimiro. Eu tenho Então, na verdade, assim, 40 a anos. gravidez não foi programada. Foi. Cris, Renata, Vanessa e Gra. São essas guerreiras que vão nos ajudar a entender o que é o autismo. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta 3 grandes áreas: da comunicação, socialização e comportamento repetitivo e restrito. O autismo, para mim, é uma maneira de enxergar com mais amor tudo. É uma forma inexplicável de amar. Isso que para mim é o autismo. No começo eu achava até que era tristeza, mas percebi que não é. Mudou totalmente a minha vida. Porque o autismo não é uma coisa que você escolhe, mas é uma coisa que você aprende a cada dia. E é um desafio diário. E é né, e aprender que as menores coisas são as mais importantes, né? Tipo, dar valor a cada conquista, crescer e aprender a cada dia, e querer ser uma pessoa melhor todo dia. O diagnóstico do autismo é clínico, tá? Isso significa o quê? Que não é preciso nenhum exame ou de imagem ou raio-x para que se detecte o autismo, tá? Ele é puramente clínico, então no olhar do neurologista nós já podemos diagnosticar um autismo. Às vezes a neurologista ela pode solicitar algumas avaliações complementares para a observação clínica do quadro, tá? Que são necessárias às vezes ou não. Em adultos o diagnóstico é o mesmo? É o mesmo, é realizado em adultos, é o mesmo diagnóstico, porém esse adulto ele já vem com uma carga um pouco maior do que as crianças. Eu lembro que quando começou a passar isso por minha cabeça e eu fui pesquisar, eu achei muita coisa insignificante, mas eu achei uma matéria que o Drauzio Varela fez pro Fantástico. E eu lembro exatamente, assim, de eu estar sozinha na minha casa, numa tarde, eu assisti e ele apresentou vários graus de autismo ali e eu fui encaixando o Otávio dentro daquela matéria. Eu vou mostrar algumas características para ajudar você a desconfiar quando uma criança pode ter autismo. Eu digo desconfiar porque o diagnóstico quem vai fazer é o especialista. O autismo se instala nos 3 primeiros anos de vida, quando os neurônios que coordenam a comunicação e os relacionamentos sociais deixam de formar as conexões necessárias. Embora o transtorno seja incurável, quando demora para ser reconhecido, esses neurônios não são estimulados na hora certa e a criança perde a chance de aprender. E quando ele falou 2 coisas muito claras, assim, que naquela época, né, eles não sabiam porquê, mas a criança parava de falar aos 2 anos, e eu falei, foi o Otávio, e um comportamento de pegar a mão para buscar o que ele quer. Então, se ele quer pegar um Yakult, ele não vai pegar com a mão dele, ele faz a minha mão pegar para ele. E ele fazia isso. Na hora, aí caiu minha ficha, eu falei, o Otávio é autista. Quando ela quer alguma coisa, ela não aponta, ela pega o seu braço e leva a sua mão até o objeto, como se fosse uma ferramenta. Alguns bebês com autismo nem chegam a falar. Outros começam a pronunciar as primeiras palavras, mas de uma hora para outra regridem. Um choque para a família. E aquela tarde eu senti como se o Otávio tivesse morrido. O que eu imaginava? Que ele ia ficar trancado num quarto, batendo a cabeça pra lá e pra cá, e que eu ia falar com ele, ele nunca mais ia responder, e que ele ia vegetar vivo. Era essa a sensação que eu tinha ali naquela hora. Chorei, gritei, esperneei, porque, tipo, tava tudo bem, o que aconteceu? O que eu fiz? Após o diagnóstico, nós temos que entrar com uma intervenção precisa e assertiva. Hoje, o que nós temos reconhecido para o tratamento do autismo é o método ABA. Então, é o único método hoje reconhecido cientificamente.
Na intervenção ABA, nós fazemos uma intervenção global dessas crianças, que nós envolvemos comunicação, comportamento, socialização, e o quanto antes nós conseguimos intervir, mais resultados essa criança terá lá na frente. Após o diagnóstico, nós devemos aí começar as intervenções, né? Quanto mais precoce essas intervenções, o prognóstico é muito melhor. Então, a família chega até nós com o diagnóstico, nós realizamos uma avaliação com uma equipe multidisciplinar para estar avaliando o nível que essa criança se encontra, né? Seja na linguagem, seja no comportamento. Após essa avaliação com a equipe, nós discutimos o caso e nós chamamos a família para apresentar uma proposta de atendimento. Então, é muito difícil, né, receber esse diagnóstico, porque a mãe, ela idealiza o seu filho perfeito, né, desde a gestação. Então, a mãe tem os seus sonhos, né, de ter um filho perfeito. E quando ela recebe esse diagnóstico, ela se sente muito fragilizada. Não somente a mãe, como todos da família. Eu tive até uma experiência recente de uma mãe que veio nos procurar, solicitando aí uma avaliação, uma vaga para o filho aqui, com um laudo de autismo, e ela estava totalmente fragilizada, né? Então, envolve toda essa questão de negação também, dos familiares não aceitarem, porque realmente é muito difícil. Eu acredito que não aceita. Não aceitou, não é que não aceitou. A família, não eu, mãe e pai, família. Fala assim, não, Manuzinha vai curar. Mas eu já procurei. Autismo não tem cura. Tem melhoras. Eu fiquei em choque, chorei, daí conversei com o pai. O pai falou, não, vai atrás. Daí eu falei, foi um pouco bom, porque o pai também aceitou. Mas não sei se ele aceitou, se não aceitou, se ele quis me apoiar, entendeu? Até hoje ainda não sei definir isso aí. Eu acho que eles não, como não tem entendimento, então quase ninguém acredita, né? Quase ninguém acreditou, na verdade. Mas foi tranquilo, foi tranquilo. Como eu vou responder isso? Porque é bem difícil, sabia? Olha, quando a família ela recebe um diagnóstico de que o filho é autista, é muito difícil, mas eu costumo dizer uma coisa para essas famílias, que ao receber esse diagnóstico não é um ponto final, nem na vida da família, nem na vida daquela criança. É simplesmente uma vírgula que nós colocamos ali e nós olhamos com um olhar diferente, né? É simplesmente essa vírgula. A partir dessa vírgula, como eu vou caminhar agora? Mas é difícil. Mãe desaba, chora, pai vai embora. Ter o diagnóstico acho que acalma muito, pelo menos para mim me acalmou. Porque até então é ressonância, tomografia, exame genético, não sei o quê. Porque o autismo não é um risco de morte, né? Como se ele tivesse, tipo, um câncer, né? Que a gente às vezes fica meio assim, de vai ter que fazer tratamentos, internações, não sei o quê. O autismo não é isso. Mas todo mundo aceita muito bem, assim. Lógico que tem os palpiteiros no sentido de tentar melhorar. E se você fizesse assim, se você fizesse assado. Mas no geral não tive problema de aceitação, não tem nenhuma discriminação, vamos dizer assim. É tranquilo. E o diagnóstico do Bruno só veio unir mais a família, né? Então, minha sogra, né, meus cunhados, estão sempre nos ajudando, nos apoiando, né, por aqui, presente na vida deles. Eu tenho consciência que eu sou fora da curva, né? Eu tenho um marido que não me ajuda a criar, ele cria junto, né? Somos um time, né? Então, eu, ele e todos os familiares. A minha rede de apoio, eu brinco no escritório que o meu back-office é bom. Então, toda essa caminhada, eu estou aqui hoje, né, conseguindo falar sobre o tema, aceitar todos os desafios que o autismo nos traz, é porque eu tenho uma rede de apoio. É porque, né, tenho exemplos incríveis e pessoas incríveis. Muda e muito.
né? Recentemente nós realizamos um grupo de mães e uma mãe nos trouxe, né, que ela estava muito angustiada porque ela tinha um aniversário de uma sobrinha e a filha dela é autista e ela não foi convidada para esse aniversário, né? Devido a sua filha ser autista, ter problemas de comportamento, né, com muita agitação. Então, olha só como, né, essa situação do autismo afeta, né, toda aí uma sociedade, porque realmente é difícil, né, essa questão de inclusão. É bem complicado, porque é um dia por vez, você planeja algumas coisas, mas aí chega no outro dia, não é nada daquilo que você planejou. É complicado, é correria total. Em social, muito difícil de um shopping, uma praça, né? Coisa que tinha muita gente, muito barulho, muita estimulação. A gente começou a perceber que ele ficava estressadíssimo, assim, ao ponto de entrar em crise. Que hoje a gente consegue diferenciar o que é uma birra de uma crise. E ele entrava em crise. Então, o social da minha família também passou a deixar de existir, né? Até para minha filha, que também estava precisando, ela começou a deixar de ter. O autismo, ele muda, né, a rotina de uma família. Muitas mães, elas acabam se esquecendo de si próprias, né, para cuidar do seu filho, devido à demanda mesmo, né, que essa criança exige de cuidados, de intervenções. Então, a mãe, ela se sente muitas vezes ali fragilizada, né, com toda essa situação. Então, assim, ela não tem o tempo aí de cuidar de si, porque como se você não cuida de você, né, como mãe, como você vai cuidar do seu filho? Então, é muito difícil, né, essa questão aí. É o dia para ele, realmente para ele. Quase para mim não tem espaço, né? Como eu te falei, a gente planeja alguma coisa, mas não sai nada daquilo que a gente planejou, né? Em questão de a gente tem que ser bem rotineira com a criança, né, para que nada saia do eixo, e quando sai é luta. Eu acho que mudou tudo, porque depois que eu ganhei Manu, minha vida, entre aspas, parou um pouco, porque a função é Manu, né, por ela ser pequenininha, bebê, então meu mundo virou para ela. Aí eu já não fui mais trabalhar, devido também dela. Aí depois do autismo, eu acho que continua a mesma coisa. Tá, você tem aquela atenção maior, né? É médica, que é sempre você tá fazendo um exame, levando ela no médico, mas graças a Deus tá tudo bem. O autista pode levar uma vida normal? Pode, do que a gente chama de normal, né? O que é normal para mim não é para você e nem para ele. Eu acho que quando a gente recebe um diagnóstico de autismo, é somente um novo olhar para aquela pessoa, o como aquela pessoa vai alcançar aquele propósito para ela. Então, não se tem uma vida normal, se tem uma vida dentro do esperado para cada um. Acho que a falta de conhecimento, né, eu acho que é um fator aí que vem, né, prevalecendo, né, a falta de conhecimento sobre o autismo. Eu acho que é um fator que realmente tem, até a questão também de, às vezes, hoje está assim, né, tudo está se generalizando. Então a criança tem um atraso na fala, ela é autista. Ela está com um problema de comportamento, uma birra, ela é autista. O diagnóstico, né, se dá realmente por profissionais especializados, né, que seriam um psiquiatra, um neuro e toda uma equipe, né, multidisciplinar. Então seriam profissionais realmente capacitados, especializados, né, para fechar um diagnóstico, né. A maior dificuldade é o conhecimento mesmo, né, do tema autismo, né. A gente seguiu procurando, né, buscando profissionais que fizessem essa avaliação multidisciplinar. É muito difícil ainda, né? Pelo menos, né, quando a gente foi atrás do diagnóstico do Bruno, foi muito difícil a gente encontrar os profissionais, e aí eu consegui uma vaga, quase que por um milagre, lá no CAINSM, né, em São Paulo, que é público, né, um serviço público, e aí a gente conseguiu um contato lá, consegui fazer os exames do Bruno, e aí foi feito uma anamnese, e aí o Bruno passou por três, né, avaliações.
Isso aconteceu em setembro, eu tava, né, eu brinco que eu estava bem grávida, né, a Fernanda é de outubro, e aí até conseguirem fechar, né, porque é ligado a um hospital escola, né, então tem todas as avaliações né, passa por uma série de coisas, a gente recebeu a devolutiva em dezembro. Quando ela não tinha fazia terapia, nada, foi difícil. Foi difícil, porque eu não sabia também, né? Então ela fazia as birras dela, aí eu não sabia como lidar. Aí o que você faz? Você briga, você fala que você vai pôr de castigo. Se fosse os casos, dava uns tapas na bunda, chamava atenção, né? Agora não, agora eu já sei lidar. O autista, quando ele inicia as suas intervenções bem no início, ele tem um prognóstico muito significativo lá na frente. Isso não significa que ele não vá ter algumas dificuldades ao longo da vida, e uma delas é a socialização. Então, eu acho que nós temos que estar preparados para trabalhar com essas crianças autistas, que vão ser os autistas adultos lá na frente, né? Então, adequar um ambiente de trabalho. Muitas vezes eles são extremamente bons naquilo que eles fazem, mas eles não conseguem ficar por muito tempo dentro da empresa. E por que não fazer um trabalho home office? Quem está trabalhando com ele vai precisar entender que ele não quer ir para o happy hour, que aquilo, o barulho, o som, muita gente falando, aquilo está atrapalhando ele. E que tá tudo bem, é só a maneira dele viver. A escola é uma luta. Então ele tá na mesma desde quando ele começou, do pré, ele vai pro 3º ano. Ele não teve evolução nenhuma nessa parte acadêmica dentro da escola. Tudo que ele conseguiu de desenvolvimento foi nas terapias. E a gente consegue comparar isso porque é só pegar as atividades, né, realizadas nas terapias e na escola. Não tem comparação. Eu acho que as críticas elas são importantes para você continuar. Né? Vai ter sempre alguém que não vai gostar, que nem na escola mesmo, tem uma psicopedagoga. Tipo, parece que só tem ela, sabe? Para um monte de criança. Inclusive, esses tempos atrás, tá dando maior rolo com o negócio de cuidadora, que não estão recebendo. Do Yuri, eu acho que já trocou 3 vezes as cuidadoras do Yuri. Aí agora que tem uma lá, acho que faz uns 4 dias que ela tá lá. E a falta de entendimento da escola é muito difícil, porque assim, eles pedem que você faça uma coisa que é impossível. Aí você tenta levar, tipo, um planejamento para eles, aí eles vêm com a negativa, de que isso é impossível. Mas é só falta de conhecimento, sabe? Porque uma pessoa ou outra que você vê que tem um pouco mais de entendimento, ela já domina mais lá dentro da escola. Então, assim, às vezes acontece, tipo, a professora não soube entender o comportamento dele, ela desencadeia uma crise nele. Aí essa crise que ele desenvolveu lá na escola, ele traz aqui para terapia, ele traz para minha casa, aí ele fica assim por uma semana, entendeu? Então às vezes as coisas não é redondinha assim, de vai pra escola, faz terapia, não sei o que, vamos andar de bicicleta à noite, às vezes não sai, porque desorganizou, em alguma coisa pode ter desorganizado, e aí muda tudo. Aí ele para de comer, daí ele já não quer tomar banho, daí ele já não quer vestir roupa, aí até ir organizando tudo de novo. Às vezes eu me sinto mal, sabe? Às vezes tenho vontade de tirar ele da escola e deixar só em casa e na Ariu. Porque dá a impressão de que vai atrapalhar as outras crianças. Que é outro ponto sensível também, né? Porque eles falavam que sim, o Bruno tinha uma questão, né, importante de socialização, mas que tudo bem, cada criança tem seu tempo. E hoje, lendo os relatórios, a gente vê que ele já apresentava importantes marcos de desenvolvimento social, né, que a gente não sabia, mas a escola já tinha notado isso. E não teve também, né, a sensibilidade de nos alertar para que a gente pudesse buscar, de repente, um diagnóstico antes, né. E aí, enfim, ele foi para uma outra escola, eu mandei ele sem briefing nenhum, né, então, primeira semana ele foi, na primeira semana a escola me chamou. Olha a diferença, né? Falou, Vanessa, a gente notou que o Bruno tem uma questão de socialização importante e é importantíssimo que você investigue. E aí eu abri o jogo, né? Eu falei, a gente já sabe, a gente já está fazendo a busca do diagnóstico, né? A gente já recebeu tais orientações e a escola acompanhou toda essa trajetória de busca do diagnóstico, né? Das reuniões com na busca por profissionais, né? Então, nesse meio do caminho também a gente buscou
é, pediatras, N neurologistas, e a gente teve, né, teve de tudo, né? Quando uma criança autista está inserida no ambiente escolar, muitas vezes as outras crianças, né, não entendem, então precisa acontecer realmente um trabalho aí voltado a essa questão da inclusão, né? A gente sabe que existe a inclusão, mas muitas vezes ela está ali no papel. Então, desde já trabalhar com os pequenos, né, com os nossos filhos em relação à questão da inclusão. Eu acho que essa integração, essa socialização, ela faz toda a diferença. E o preconceito disso não está na criança da pré-escola. Porque muitas vezes a criança da pré-escola, ele vê que o amiguinho ele tá ali um pouquinho brincando mais sozinho, ela vai chamar uma vez, ela vai chamar 2 vezes, ela não vai querer ir, ou uma vez ela vai, na outra não, e a criança entende isso. O preconceito ele vem da família, quando a família já instala, não chega perto daquela criança porque ela bate, não chega perto porque ela morde. Então, quando a gente tem uma socialização bem feita, uma integração das crianças bem realizadas, isso nós só temos significativamente, colhemos algo positivo nas crianças com autismo, que vão se socializando, vão se soltando, vão se interagindo com as outras crianças. Porque a turminha dele, assim, do Otávio, que tá sempre igual, né? Eles vão passando a sala igual, às vezes entra um ou sai outro. Você precisa ver agora esse ano. Eles já estão redondinhos, assim, já tem os menininhos que vêm ajudar, porque já conhece onde tem uma limitação ou outra, já sabe do que ele gosta. Ele adora distribuir atividade. Então a professora dá o saquinho da atividade, ele vai distribuindo um por um. E sempre tem aquele menininho que já conhece, sabe lidar um pouquinho mais, vem ajudar. O Otávio gosta de apagar a lousa. Vai a menininha lá que tem jeito com ele. Vai lá e apaga a lousa. E tá sendo natural, não é uma coisa imposta àquelas crianças. Só de conviver ali com ele, elas sabem. E o meu medo era ele sofrer bullying. E eu acredito que essa fase pode ser que venha ainda. Mas hoje a turminha dele nunca passou por isso. Ele sempre vem do ajudar, do cuidar. O Yuri, na escola, ele foi muito bem recebido pelas crianças. Eu ficava até feliz. Eu tinha medo de levar ele para a escola, porque outras crianças iam ficar olhando e tal. Mas eu me senti confortável com como que elas receberam o Yuri na escola. Essa integração ela é muito fundamental até para promover realmente uma inclusão, né? Então começar desde já com os pequenos, né? A questão da inclusão, a questão de trabalhar preconceito. Então você trabalhando hoje, né, nesse mundo que nós estamos, mundo atual, futuramente nós teremos uma sociedade mais inclusiva, né? Com um olhar totalmente diferente para o autista. Coisas que há tempos atrás nós não tínhamos isso, né? Nós estudávamos aí com crianças com deficiência intelectual, crianças autistas, mas nós não tínhamos esse conhecimento mesmo, né? Então eu acredito que essa integração, essa inclusão hoje é fundamental para o futuro, né? Para um futuro melhor, sim. Tipo assim, nós não vivenciamos não só essa questão do autismo, mas com síndrome de Down, uma paralisia cerebral. Nós não tivemos essa naturalidade da inclusão, porque eu acho que tudo que é colocado agora na infância se torna natural. Então essa criança, quando crescer, ela vai conviver com essas pessoas de uma forma muito mais leve e natural, naturalista mesmo, assim, de trombar com uma pessoa tendo um comportamento inadequado no cinema. E ela não vai ficar apontando, olha aquilo lá, fofocando ou fazendo um bullying. Ela vai reconhecer, talvez seja uma criança autista, entendeu? E já vai entender que é assim. Eu acho que tudo fica muito mais natural e mais leve quando é apresentado já na infância. Mas eu vejo amigas minhas falando, como você consegue? Você não tem medo? Eu falo, medo do quê, gente? É só uma pessoa, né? Tipo, é uma pessoa às vezes que tem um comportamento diferente. Só isso. Mas você não tem medo que te bata, não sei o quê? De jeito nenhum, entendeu? Porque eu sei que se acontecer, não é porque ele quis, ele só tá reagindo a uma situação que ele não sabe lidar. Eu tenho uma filha típica que tem a oportunidade de crescer com o irmão dela, de aprender tudo que ele tem para oferecer.
e ajudar a gente nessa jornada, né? Porque essa baixinha também, ela veio para completar, né? Para ajudar a gente aí a entender o mundo também, né? E o quanto ela é compreensiva, o quanto ela é companheira, e o quanto o amor dela pelo Bruno é genuíno, né? Então é emocionante ver a forma com que eles se relacionam. Com certeza, e muito, né? Nós podemos até observar, vamos fazer uma reflexão aí em relação, por exemplo, a uma criança que tem síndrome de Down. Então, se uma criança está num estabelecimento, quando você se depara com uma criança com síndrome de Down, você já vê as características, né? O autista já não. Então, ele não tem ali as características que o designa, né, como autista. Então, o preconceito é real, né? Até em questão a gente recebe muitos relatos das famílias, das mães, que muitas vezes estão num estabelecimento, numa fila de banco, e o seu filho, né, a criança autista, ela não tem condição ali de ficar esperando, né, um tempo aí. Então, elas entram em crise e as pessoas não entendem essa situação. Então, assim, é muito difícil. Muito preconceito. Não é todo mundo que entende, né? Nem precisa entender. Eu acho que também não precisa olhar com os olhos que te olham, né? Eu brinco que eu era uma mãe teórica, né? Talvez muito melhor do que a mãe que sou hoje, porque eu achava um absurdo aquelas, né? Quando antes de ser mãe, né? Aquelas mães, né? Comendo e as crianças com tablet na mesa, né? Gente, hoje eu sei que é por sobrevivência, né? Senão a gente não consegue comer. Então eu brinco, né? Que eu, mãe teórica, era uma mãe, né, muito melhor, né? Mas não é essa a realidade, né? E aí quando eu falo muito hoje que eu não julgo mais, né? Quando você vê uma criança se debatendo no shopping, a gente acha que é malcriação. E não, pode ser uma criança autista em crise. Então a gente para de julgar. E eu sempre me emociono quando eu falo dele, né? Então, quando você vê uma mãe com uma criança em qualquer lugar, procura pelo menos tentar entender o que está acontecendo. Você não precisa chegar e ajudar. Só de você parar para pensar que tem alguma coisinha, já importa. E não olhar de rabo de zóio, olhar torto ou cochichar ou falar palavras assim, mas na minha época não era assim, precisa de um coro. Isso tá bom, já basta. Procurar entender. Ou então fingir que não tá vendo, passar reto e não parar para ficar olhando o que tá acontecendo. Assim já tá bom. Existe muito. Principalmente porque os autistas, ele não tem uma carinha, como nas outras síndromes. Então, muitas vezes, ela está tendo um comportamento de ficar jogado no chão, de ter um comportamento disruptivo no meio do shopping, e todos os olhares se olham para aquela criança e para aquela mãe, na verdade, para aquela família, que vai falar, nossa, essa família não deu educação, nossa, essa família não educa em casa, por que que não está corrigindo, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho a maneira de olhar, porque quando a gente muda a nossa maneira de olhar, a gente consegue entender de uma outra maneira. Atualmente, agora o município assinou um decreto, que é uma lei federal em relação à carteirinha, né, o CIP-TEA, que é uma carteirinha que dá direito ao autismo, né, a atendimentos prioritários, né, então até quando a mãe estiver num estabelecimento, aí ela tem a prioridade, né, de passar na frente. Então, isso daí foi um avanço, está sendo um avanço, né? Mas realmente é muito difícil. Eu acho que não muito claro. Já vi os olhares, já vi apontamentos, mas nada muito claro, assim. Eu não sei se... Eu acho que eu também tenho os dois tipos de comportamento. Eu sei quando a pessoa tá
olhando para querer entender. E aí às vezes eu até falo, ele é autista, tá? Ele tá fazendo isso por causa disso. Leve, eu faço isso de uma forma leve. Mas se eu vejo que a pessoa tá fofocando, cochichando, apontando, eu já olho o cara feio. Então eu vejo que eu tenho esses dois comportamentos, assim, sabe? Depende muito, assim, do que eu senti que aquela pessoa tá fazendo. Mas preconceito claro, assim, nunca sofri. Ainda não. Graças a Deus. Você já passou dificuldade por conta do preconceito? Muitas. Dia após dia. Dia após dia. Muita, muita, muita. Onde você vai e te olham, ou perguntam o que aconteceu, por que ele é assim. Sempre, todo dia. Tem. Você vê, quando você sai na rua, o povo tem preconceito. Fala que não, mas tem. Você tenta contornar, mas tem. Pelo jeito de Manuzinha se comportar, o povo não aceita, mas não sei explicar. Manuzinha quer brincar, só que o povo, você vê, não sei te explicar, mas tem preconceito. Você sente isso? Sinto. Você vê até umas pessoas olhar em Manu, não olhar, não falar com Manu, você percebe que tem diferença, que tem o seu preconceito. É muito ruim. É bravo, né? Punk, né? Essa parte é ruim. De jeito nenhum. Na verdade, porque assim, nem os médicos estão, né? Essa é uma fala que eu ouço muito, assim, que eles ainda não sabem quase nada sobre o que é o autismo. Sabe-se que é uma alteração genética, não se sabe por que isso acontece, não se sabe se vai acontecer, não vai acontecer. Então, assim, é um chute no escuro, caiu na nossa família, entendeu? Porque fizemos exames, eu, meu marido, a gente fez. Não tem nada que aponte o porquê que aconteceu, simplesmente aconteceu. Então, assim, eu vejo que o número está crescendo cada vez mais. Os médicos não sabem prever, não sabem tratar, tem um controle de modulação. Os níveis são tão grandes entre uma criança e outra que não existe um padrão de tratamento, de medicação. Então, essa grande variedade de comportamento de uma criança para outra, eu acho que isso se torna difícil para a sociedade também. Porque, às vezes, o que a internet mostra, o que as TVs mostram, são os autistas de alto funcionamento, né? Eu já ouvi de pessoas falar assim, eu adoraria ter um filho autista. Por quê? Nossa, você viu aquele que apareceu na Fátima Bernardes? Fala tantas línguas, toca tantos instrumentos, achando que todos os autistas são daquele jeito, entendeu? E não é. Tipo, sei lá, 1% deles são daquele jeito, né? Desse alto funcionamento, que consegue ter uma vivência social, intelectual desenvolvida daquele jeito. A nossa realidade não é essa. Então, assim, eu acho que isso se torna difícil para a sociedade. Não está. Porque não falta muito, é a falta de conhecimento mesmo, né, dos profissionais da área da saúde, de uma equipe realmente especializada. Então faz necessário realmente o conhecimento, né, sobre o tema. Eu não sei se eu usaria o termo preparado, assim, mas tipo, né, a gente tem, eu acho que hoje a gente tem tanta informação de tantos lados que eu acho que a gente não tem que estar preparado, a gente tem que se preparar, assim. Então, eu acho que a resposta é não, né? Mas eu acho que a gente vem numa caminhada crescente de preparo, né? De entendimento, de contato com tudo isso, né? Então, hoje a gente tem muita informação, né? Eu acho que é acreditar que a sociedade tem tudo para melhorar a cada dia, né? Eu acho que a gente vem nessa crescente com informação, né? Informação
informação de qualidade. Nós precisamos parar com o preconceito que nós temos, com o julgamento que nós temos e começar a olhar um pouquinho para como aquela pessoa se desenvolve e entende o mundo. Que tal agora conhecer a história de cada uma dessas guerreiras? Eu garanto que você irá se emocionar. Meu nome é Fátima Cristina, eu sou a mãe da Emanuele, ela tem autismo, descobri bem depois da gravidez. Até então, eu tenho um menino de 22 anos, aí eu fiquei grávida, foi um susto, era planejado, mas não era. Quando eu queria, eu não fiquei. Depois que eu esqueci, eu fiquei. Eu tentei, fiquei acho que 1 ano sem tomar remédio, mas daí não fiquei. Aí desisti. 3 anos atrás, fiquei no susto. Na verdade, foi assim, eu contei para uma vizinha, daí a vizinha falou assim, Cris, mas não desceu para você? Eu falei, não, mas eu não tô grávida. Eu falava que não tô grávida, eu tava tomando remédio, eu não tô grávida. Só que eu tinha enjoo, mas para mim eu achava que era queimação do café. Aí eu tava até para marcar médico de gastro. Aí eu sou diarista, então eu tinha arrumado uma outra casa, aí eu não fui no médico do gastro, fui fazer minha faxina. Aí, e eu falando, queimação do café. E nada. Aí até que um dia eu comentei com a vizinha, ela falou, Cris, mas não tá atrasado? Eu falei, tá, mas não tô grávida mesmo. Aí ela falou que se você não fizer o teste de gravidez de farmácia, eu vou lá comprar. Aí eu fiquei com vergonha, né? Eu fui lá e comprei. Daí no outro dia cedo eu fiz, mas mesmo assim eu não acreditei. Eu deixei em cima da pia, daí na hora que o pai e o irmão chegou, que eles trabalhavam à noite, aí eu falei, olha lá no banheiro que eu fiz o teste de gravidez, mas não deu nada. Aí eles falaram, deu sim, mãe, deu sim, você tá grávida. Depois, naquela semana eu fui no médico, pedi o exame de sangue e foi constatado, tava grávida. Começou os exames, aí veio as infecções, mas até então nada afetando nada no momento. Até hoje eu também não sei se foi isso, entendeu? Que causou autismo, porque eu não fui ainda, eu vou no médico em abril. Aí eu vou tentar descobrir com ele se esses remédios que eu tomei teve algum vínculo, né? Não sei. Porque até então, todos os exames que eu fiz de Manu, graças a Deus, nunca deu nada. Tá tudo perfeito, graças a Deus. Manu nasceu em 2019. Foi tudo bem. Ela também, tudo bem, graças a Deus. O autismo de Manu eu descobri o ano passado. Acho que foi em março, abril. Como estava em pandemia, quando eu precisava sair, eu deixava o Manu com uma colega. E essa colega descobriu, ela que veio me contar, só que eu não conhecia sobre o autismo, não sabia de nada. Eu achava que Manu era traquina, como uma criança normal. Aí um dia eu falei pra ela que eu ia na pediatra, aí ela com uma outra amiga minha falou, Cris, preciso falar com você. Aí ela comentou, Cris, eu acho que Manu tem autismo. Na hora, você ri, você chora, porque você não sabe de nada. Aí quando eu fui falar com a pediatra, eu não precisei comunicar a pediatra, porque como ela passa todo mês, a pediatra, quando foi naquele mês, a pediatra chegou e falou pra mim naquele dia, mãe, a Manu tem TEA. Ela hoje está com 3 anos, agora ela já vai para a creche, já modificou bastante, porque já fez 1 ano de terapia, quase 1 ano na Aril, e agora foi para a creche. Acho que 2 semanas que ela já foi para a creche, você já vê também bastante diferença. Já a Manuzinha hoje, Manuzinha foi no banheiro. Ela pegou, eu tirei a fralda dela, tava seca, corri e levei ela pro banheiro e pus ela na privada. E eu querendo tentar abrir o chuveiro pra ver se ela ia, mas não conseguia, fiquei segurando. Até que Manuzinha fez xixi, olhou pra mim e deu risada. E o que a Manuzinha é na sua vida? Agora é tudo, né? Eu vivo por ela agora, só pra ela. O que representa o sorrisinho dela pra você? Tudo. Você pode estar abalada, que ela vem, ela pega, te abraça, te beija, dá risada, porque ela não fala, mas algumas palavrinhas ela solta assim, se às vezes você não entende,
mas ela beija, você fala pra ela, eu te amo. Aí ela que é te amo. Beleza, tem mais alguma coisa que você queira contar da sua história, da Manu? Não acreditar, assim, que eu falo também, que da Manu ser assim, porque as pessoas, você vê quando as pessoas tratam diferente sua filha. E aí eu achava que ela era por isso que eu falava que eu achava que era traquina. Porque ela não é de mexer, mas ela via um portão aberto, ela quer entrar, quer ver as coisas, e os outros olham com olhar diferente para ela. Ou por falar, para dizer que a menina é mal educada, quer entrar na casa dos outros sem ser chamado, ou mesmo tipo, lá vem a doidinha, lá vem ela assim para traquinar. Não é, e ela é, eu achava que era normal, que era um pouco de traquinagem. Aí foi quando descobrimos do autismo, aí eu pus para mim mesmo que eu acredito que é do autismo, porque até então eu não vi nada de maldade nela, mas os outros olham com um olhar diferente para ela. É onde deixa a gente entristecido. Legal. Oi! A cara desse vergonha! Você lembra de mim? Oi! Então, na verdade, assim, a minha gravidez não foi programada, foi um susto até. O susto maior é quando eu descobri que eram 2, né, gêmeos, já no primeiro ultrassom descobri. E eu tive uma gravidez tranquila, não tive nenhuma intercorrência pelo fato de ser gêmeos, que normalmente tem uma preocupação maior, né? Mas não tive, nasceram de 38 semanas, no prazo normal, foi um parto cesariana programado. E é a pergunta que todo médico pergunta, se nasceu prematuro, não foi, se teve alguma intercorrência no parto também não teve, já foram para casa normal, não ficaram em UTI, não teve nada. E até os 2 anos, nós tivemos uma vida, vamos dizer assim, que normal, né? Então, o desenvolvimento das crianças sempre foi dentro do esperado, naquele padrão médico, né? De desenvolvimento motor, de habilidades, né? Do gatinhar, do andar, tudo normal. Aos 2 anos, nós percebemos que o Otávio começou a regredir de comportamento. E o primeiro sintoma que a gente percebeu foi ele ter parado de falar. E ele parou do dia para noite. No outro dia, assim, ele acordou e a gente começou a perceber que ele não estava falando. Ele falava menos que a Antonella, mas ele falava, né? E a gente morava numa casa que tinha muitas janelas, assim, e a gente começou a perceber que ele queria ficar nas janelas olhando para fora, e a gente chamava, ele já não olhava. E aí a gente falou, nossa, ele tá estranho. Aí a primeira coisa foi no pediatra. Ela falou, olha, a gente precisa fazer um teste auditivo, porque talvez ele tenha parado de ouvir, por isso que ele parou de falar. E aí a gente fez o exame, e que foi uma confusão, porque o primeiro exame deu que ele tinha 0% de audição do lado esquerdo. E ninguém sabia me falar se ele tinha perdido a audição ou se ele tinha nascido sem audição. Por uns 5 meses eu acreditei que ele era surdo do lado esquerdo. Mas isso, de acordo com os médicos, não era motivo dele ter parado de falar, porque ele continuava ouvindo. E aí ela pediu para eu passar numa fono. Fui numa fono e na 4ª sessão, ela foi a primeira pessoa que falou que ele tinha comportamento de criança com autismo. Porque ainda era tudo muito sutil, não era tudo muito claro que nem é hoje, assim. E também era um mundo que eu desconhecia, né? Mas eu comecei a perceber a diferença entre ele e a irmã. E aí eu voltei na pediatra e questionei o autismo. Ela falou que não. Ela falou, de jeito nenhum, não é autismo, pode ficar tranquilo. Aí um otorrino pediu pra eu repetir esse teste auditivo, que deu normal. Foi onde eu fiquei mais louca ainda. Tipo, de 0% de audição para 100% de audição é muito gritante, né? Porque daí eu comecei a pesquisar um pouco mais. E ele começou a acrescentar sintomas, vamos colocar assim. Ele começou a caminhar na ponta do pé. Ele começou a balançar muito, olhar muito para as mãos e fazer assim. E a pediatra sempre descartando. Aí a fono me falou de um médico em São Paulo,
Nós marcamos uma consulta com ele, porque daí já estava num momento que eu falei, não tá normal. Levou 6 meses pra gente conseguir agendar com esse médico. E já nessa primeira consulta ele fechou o diagnóstico de autismo. Só que tudo isso levou quase 1 ano. Aí assim que fecha o diagnóstico, foi um alívio, pra falar a verdade. Porque ele já estava com 3 anos. Eu acho que depois que você recebe um laudo, pelo menos pra mim, eu senti o alívio, porque daí eu sabia o que eu tinha que fazer. Só que daí começa uma segunda luta, que é conseguir as terapias. Então eu preciso de fono, eu preciso de psicólogo, eu preciso de TO. E aí o convênio libera uma terapia por semana, né? Era isso. E o que é o Otávio pra você? Meu tatão. O Otávio é minha vida, né? Ai, agora eu vou chorar. Eu ainda fico um pouco mais assim, não sei se... Chico, essas coisas é difícil, né? Mas não só pra gente ser mãe, mas não sei se você soube, eu perdi meu marido agora. Então, o Otávio, ele é a minha vida, assim, né? Ele, a Antonella. Depois que você se torna mãe, o sentimento é esse, assim, que, tipo, você nunca nem existiu antes deles, assim. O Otávio, talvez ele não venha a falar. Então, tipo, acho que eu nunca vou escutar, assim, ele falar o meu nome, ou ele falar, mamãe, eu te amo, né? Mas o jeito que ele olha, e o Otávio é muito feliz. Você olha pra ele, assim, ele tá te olhando no olho, coisa que é um ganho, né? Ele tá olhando no seu olho. Ele dá uma risadona, uma gargalhada. E ele é muito carinhoso. Então o Otávio vive me abraçando. O Otávio fica me beijando. O Otávio tem que estar encostado em mim, diferente às vezes de outras crianças que não aceitam o toque. Então eu falo que eu ouço um eu te amo o dia todo. Essa é pra finalizar, tá? Se passasse, sei lá, 5 anos, 6 anos, né, Ju? E ele olhasse pra você e falasse assim, mamãe, obrigado por tudo, como que você ia ficar? Eu não tenho que agradecer, sabe? Porque, tipo, é o meu dever, assim, como mãe, tentar fazer o melhor pra vida dele, pra vida da Antonella. Tipo, pra que eles sejam felizes. Não pra que eles sejam super bem-sucedidos, tenham um casamento ótimo, ganhem muito dinheiro, assim, sabe? Porque tudo que a gente tá fazendo hoje é só pra ele ser feliz. E eu vejo que meu filho é feliz. Entendeu? É isso. Acabou. Acabou e a gente vai embora com a cara inchada. Parabéns, viu? Por tudo que você faz. Eu sou a Vanessa, tenho 40 anos, sou mãe do Bruno e da Fernanda. O Bruno, ele tem 6 anos, ele foi muito desejado, né? Então, eu, quando conheci meu marido, a gente sempre falou em ter 2 filhos, e o Bruno foi muito planejado, né? Então, eu me organizei, né, profissionalmente falando, para gestá-lo, né, para tê-lo, e foi muito legal, assim, né? Então, tipo, eu tinha uma questão de enxaqueca severa, né? Cheguei a ficar internada por conta disso, e aí eu tive que fazer um tratamento neurológico com, né, com medicação. Chegou um determinado momento, né, que eu ainda não estava de alta, né? Meu neuro ainda não tinha me liberado. Mas eu falei para ele, eu preciso, né, preciso parar, a gente precisa fazer o desmame dos remédios porque eu quero engravidar. E aí ele falou, Vanessa, mas eu não te dei alta ainda, né? A gente não sabe como vai ser sua reação. Pode melhorar, pode piorar e pode continuar do jeito que tá. E aí eu falei, não, mas eu quero fazer desmame porque eu quero ser mãe e chegou o momento. Parei de tomar medicação em novembro, em dezembro eu engravidei. A notícia foi, né, foi muito incrível, assim, porque foi tudo como eu tinha planejado, né? Quando eu estava de 12 semanas, mais ou menos, eu tive um sangramento, a gente correu para o hospital e o primeiro ultrassom que eu fiz do Bruno foi no pronto-socorro. E o alívio foi de
ter escutado o coraçãozinho dele, né? Então, sim, ele estava bem. A gente fez um acompanhamento bem de perto, né? Uma médica super parceira que acompanhou toda a minha gestação, foi me orientando. E foi tudo bem, né? A gente chegou no final da gestação, eu queria um parto normal e o Bruno nasceu. O Bruno teve desenvolvimento normal, então ele passou por todas as etapas, né? Do pescocinho, né? Do sentar no tempo certo. Comigo ele sempre fez contato visual, né? Então para mim foi até difícil, né? Mais para frente entender, né? Que ele não fazia contato visual com as outras pessoas, porque comigo ele fazia, comigo ele sempre fez. E a gente sempre estranhou do Bruno é que ele nunca respondia, né? A gente chamava ele pelo nome e ele nunca respondeu. Quando ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, ele, né, tava lá, blá, 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 né, emitindo som. Eu filmei, mandei para uma amiga minha fono, e eu falei, tá certo isso, amiga? Ela falou, não tá certo. Já era para ele estar falando algumas palavras. É importante que você fale com o pediatra dele, que busque um profissional, porque o desenvolvimento de fala dele não tá normal. E aí eu perguntei pro pediatra, falei, doutor, ele né, a gente chama, ele não responde. E aí ele fez um barulho, né, bateu uma palma. E aí o Bruno virou, ele falou, o surdo dele não é. E não, mãe, ele não é autista. O autismo naquele momento não significava nada para mim, né? Porque eu nunca tive contato com autistas, nunca li sobre o autismo. E ali com 1 ano e meio, para mim, aquela frase dele pareceu tão solta, né? A impressão de que era, naquele momento, uma palavra da moda, né? Um diagnóstico da moda, né? Perguntei na escola, né? Então na escola eles falaram, o Bruno tem uma questão de socialização, mas cada criança no seu tempo. Assim, a parte de saúde dele foi muito bem conduzida, né, durante o primeiro ano da vida dele, né, o pediatra que a gente escolheu, de fato, a parte de saúde dele foi impecável. Mas a parte do diagnóstico faltou. E foi quando tudo começou a mudar, né, quando foi fazer a anamnese, né, do tipo, do porquê que a gente tá fazendo o exame, como que tá o Bruno, etc e tal. Eu falei, né, que ele não respondia pelo nome, aí ela ficou muito indignada, né, e falou, gente, quando mãe desconfia, tem que investigar, não tem essa. E aí ela fez o exame do Bruno, não deu nada significativo, ele teve uma infecçãozinha assim, de provavelmente uma gripe mal curada, mas não tinha nada de significativo, né, que justificasse uma surdez, nada. Mas ela, né, foi fazer a devolutiva do exame, ele ainda na recuperação, ele falou, mãe, é importante que você busque, né, vá atrás, porque tudo que você me relatou é muito preocupante e você tem que investigar. E aí eu saí de lá tão desnorteada, né? Porque ela é a primeira pessoa que me trouxe um alerta do possível diagnóstico de autismo. E aí eu marquei uma consulta para janeiro. E ele foi muito incrível, assim, né? Eu saí de lá com com uma possibilidade de diagnóstico de TEA. Só que ele nos explicou e nos orientou tão bem, assim, que eu não saí de lá desesperada, né? Eu me senti acolhida. Então foi 1 ano para a gente fechar o diagnóstico. Foi 1 ano pesquisando, foi 1 ano estudando, foi 1 ano lendo. Então, quando o diagnóstico veio para a família, foi um alívio para todo mundo. Porque, né, minha irmã falou, que bom, irmã, que a gente fechou o diagnóstico, que a gente não precisa revirar o Bruno, né, para entender o que ele tem. A gente já sabe, agora é seguir com os tratamentos. Mas eu também acredito que toda essa caminhada ajudou a gente a entender o que é e a ter aceitação, né? Porque a gente vê que não é fácil, né, e que muitas famílias não conseguiram olhar isso, né, e aceitar. Também acho, né, que Deus faz tudo no tempo que tem que ser, né. Eu era muito petulante, né, eu era muito arrogante, né, e a gente precisa aprender. O fato do Bruno, né, tá na nossa vida é um tanto que um tapa na cara, né, pra gente entender que a vida é um suspiro e a gente tem que aproveitar cada minuto que a vida tem, cada aprendizado que ela nos dá a oportunidade e aprender com isso, né? Não é só tomar porrada, não, é entender por que tá tomando a porrada e o que a gente tem que aprender com isso. Meu nome é Renata Casemiro, eu tenho 33 anos e eu sou mãe da Pérola, do Yuri e do Ian. Bom, o Yuri ele tem 8 anos e foi uma gravidez tranquila.
Não foi uma gravidez planejada, né? Porque eu já tinha 2 filhos, né? Fiquei bem assustada. Mas descobri através de teste de farmácia. Aí depois eu fui pro ginecologista e tal. Fiz tudo certinho. Foi uma gravidez tranquila. Ele era uma criança muito grande. Os médicos falavam pra mim que ele era um bebê bem grande dentro da barriga. Não foi uma gravidez planejada. Porque eu era, né? Aquelas pessoas que não tinha muitas informações sobre, né? Embora eu já tivesse 2 filhos. Não foi planejado. Eu achei que era por conta de um pastel, que eu tava passando mal. Porque comi um pastel e fiquei com dor de estômago, fiquei passando mal. E foi passando os dias, aí eu comprei um teste de farmácia, fiz, deu positivo, depois fui pro médico, ele confirmou. Foi uma gravidez tranquila, não tive complicações na gravidez, não tive nenhuma complicação. Foi tranquila a gravidez. Como eu não tinha conhecimento sobre autismo, nunca tinha visto uma criança autista, eu não me atentei, né? Mas como eu ia levar meus filhos na escola, eu sempre conversava com as mães e tal. E uma delas, quando via que o Yuri não interagia, porque o filho dela é autista, ela foi conversando comigo, foi me preparando. Eu chamava o Yuri não me atendia, ele não olhava, ele tinha uma mania de ficar enfileirando muitos carrinhos, um do lado do outro, tinha que ficar certinho mesmo, não podia nenhum sair da linha, que ele já ficava bravo. Andava nas pontinhas dos pés, mas, no entanto, eu nem tinha porque o meu filho mais velho anda na ponta do pé, o meu sobrinho andava na ponta do pé, então eu nem tinha. Depois disso, que ele foi pro pediatra, ela pediu uma avaliação, tudo, eu conversei com essa mãe, aí ela falou assim pra mim, eu ia te falar sobre isso, só que eu fiquei com medo da sua reação. Eu falei, imagina, eu sou uma pessoa tranquila, não vou me desesperar. Então, pra mim, não foi, assim, uma tragédia, né? É óbvio que a gente quer que o seu filho seja uma criança como os outros filhos, que quer ouvir a sua voz, que quer interagir com os pais, assim. O que seria um sorriso dele pra você? Ai, o sorriso dele, minha vida. É tudo pra mim. É o meu nenezinho. Porque você tem uma vida dedicada a ele, né? Sim. Se daqui a alguns anos, quando ele fosse bem maior, ele virasse pra você e falasse assim, mamãe, obrigado por tudo. Nossa. Um alívio. Porque eu acho que o medo de toda mãe agora, é deixar seu filho sozinho, desamparado, né? Eu acho que esse é o medo. E chegar nessa fase e ele falar obrigado por tudo, é um sinal que ele tá preparado para o que der e vier. Sem a mãe estar perto. Se você pudesse olhar para ele aqui e dar um recado para ele, o que você falaria? Embora as outras crianças iam ficar com ciúme, meus outros 2 filhos, mas eles precisam entender que o Yuri precisa um pouco mais de mim do que eles. Então, pro Yuri, eu falaria, filho, você é o amor da minha vida, conte sempre comigo e eu te amo muito, muito, muito mesmo. Obrigado por me mostrar o que é o verdadeiro sentido de amar, um amor que chega a transbordar. E essa camisa aí, ela mostra ela pra mim. Essa daqui, ela me representa. Ela me representa porque eu sou, né? Eu sou capaz. Eu sou capaz de mostrar que eu consigo. Estando acompanhada ou estando sozinha, eu consigo. É isso que representa pra mim. Faz joia, uma foto? Faz joia. Muito bem. Olha aí. Olha a foto, viu? Manda um beijo pra foto, viu? E o coração? Faz um coração pra foto? Faz o coração. Assim, ó.
essa é a última. O que você diria para uma mãe que acabou de descobrir que o filho tem autismo? E não é tão assustador quanto parece ser. Eu vejo muitas mães, às vezes, que estão começando essa nova condição agora e muito assustadas, tendo esse mesmo pensamento que eu tive no começo, mas que não é tão complexo assim. Tudo pode ser melhorado, é só você estar bem encaminhada, o seu filho está bem encaminhado. Primeiro, calma. Tudo tem que ser no tempo que tem que ser, vai dar certo, né? O diagnóstico possibilita a gente ir atrás de um tratamento adequado, mas buscar profissionais, né? Então, buscar uma equipe multidisciplinar para ajudar nessa busca do diagnóstico, né? Então, é buscar profissionais habilitados. Não é fácil, não é fácil. Você ri, você chora, mas eu acho que o importante é você acreditar em Deus e você acreditar em si e na criança. Porque se você acreditar e você aceitar, que tem muitos que não aceitam, mas se você aceitar, é a melhor coisa, eu acho, que você está fazendo para o seu filho, porque daí você vai poder ajudar ele. Porque não adianta nada você não aceitar. E como que você vai poder ajudar? Porque se Deus te deu, Ele sabe que você tem capacidade, né, de ajudar o seu filho, para ele progredir. Fique em paz, você consegue. Não é tão difícil, embora algumas pessoas te mostrem, vai te desanimar, mas você consegue. Você tira a força que você nem imaginava que teria. Vem essa força, com ela vem a sabedoria, a paciência, e se prepare que vem muito, muito, muito amor mesmo. Quatro anos depois, nós estamos no mesmo lugar, porque a sua história originou um documentário. O que você tem a dizer sobre isso? Que eu fico muito feliz que um pequeno projeto que a gente fez há 4 anos atrás, hoje se tornou num projeto maior, mais amplo, com mais mães, né, profissionais, e que a gente vai poder passar mais conhecimento desse mundo, dessas crianças tão especiais. O que mudou na sua vida nesses últimos 4 anos? Muita coisa. A gente se mudou. Da última vez que a gente conversou, eu estava pronta para fazer uma cirurgia, né, cirurgia bariátrica. Quando a gente conversou, eu estava até com muito medo de estar vindo a não estar mais aqui, né? Então, assim, mudou muita coisa. Foram 70 quilos embora, mais um divórcio, mudanças, e a Lorenza, que hoje é uma criança muito mais expressiva. Houve evoluções, então, nesses últimos anos? Muita. Quando a gente conversou 4 anos atrás, a Lô tinha muitas estereotipias, a Lorenza tinha muitas complicações, a Lorenza ainda falava muito pouco. Hoje ela acha que é uma youtuber, né? Ela já tem planos para o futuro dela. Então, assim, é uma criança muito inteligente. Hoje se expressa muito bem. Então, assim, mudou bastante. Então, vamos lá. Nos últimos 4 anos, você passou por uma bariátrica, por uma separação, por um Covid. Ainda você tá rindo assim, toda feliz? Tô rindo, feliz. A gente tem que ter esperança de dias melhores. A gente tem que ter essa esperança. Então, eu acredito que vai ter dias melhores. Para mim, vai ter dias melhores para a Lorenza. A gente superou muita coisa nesses últimos 4 anos, né? Quem conhece a gente sabe a luta que foi esses 4 anos, que a gente está superando.
Esse último ano foi muito, muito difícil. A Lorenza teve um ano muito complicado, com medicações, com convulsões, mal foi para a escola. Então, assim, foi um ano de superação mesmo. Então, esse ano aqui a gente pretende respirar um pouquinho melhor, mas sem expectativas do que vai ser até o final do ano. A gente tem expectativa de como vai ser o final de semana. O que você leva da vida? Ensinamento. Todo dia um aprendizado. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Superação. Todo dia a gente supera alguma coisa. E meu amor pra minha pequena. Fala assim pra mamãe: mamãe, obrigado por você inspirar o documentário, mamãe. Mamãe, obrigada por você inspirar o nosso documentário. Muito obrigada, eu que agradeço. Vem mais pra cá. Oi, eu sou a Lorenza, eu tenho 7 anos, eu sou autíssima, eu estudo, eu estou no 2º ano, então eu gosto muito de uma mãe. Você gosta muito da sua mamãe? Sim. Dá um beijo na mamãe então. Ai, que gostoso. Olha aqui e dá um beijo pra turma. Ah lá. Esse documentário foi narrado por um autista. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation, aggravation, everybody allegation. In the suit, on the news, everybody dog food. Bang, bang, shot dead, everybody's gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Beat me, hate me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never kill me. Sue me, everybody do me. Kick me, fuck me, don't you black or white me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my life. I have a wife and 2 children who love me. I am the victim of police brutality. No, I'm tired of being a victim of hate. You're raping me of my pride, oh for God's sake. I look to heaven to fulfill